Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós já vimos os antecedentes do cristianismo e na última aula nós concluímos esses antecedentes vendo sobre Moisés, o mensageiro da primeira revelação, e hoje nós vamos iniciar a ver sobre o cristianismo em si. E olha só que interessante o tema dessa nossa primeira aula sobre o cristianismo, que é a nossa aula de número 6. Nós vamos ver o tema fascinante que vem sob o título Nascimento e Infância de Jesus, tendo como objetivos elaborar uma síntese histórica a respeito das previsões da vinda do Cristo, do seu nascimento e da sua infância. Então, fique comigo aqui, meu querido, minha querida, e não esqueça de, antes de nós iniciarmos aqui o nosso tema, você já dar o seu curtir aí no nosso vídeo. Assim você me estimula a continuar trazendo materiais aqui para nós partilharmos e enriquecermos os nossos caminhos de evolução, como também e especialmente quando nós curtimos aqui o algoritmo do YouTube, entendendo que esse material é bom para nós, partilha também com outras pessoas e nós conseguimos assim alcançar o maior número de corações possível, espalhando as bênçãos que temos recebido aqui através desses estudos maravilhosos, ok? Então vamos à leitura do nosso material de nossa aula número 6 e vamos posteriormente fazer breves comentários aqui, ok? Como eu sempre faço toda vez que nós partilhamos. Previsões sobre a vinda de Jesus. O estudo dos fatos históricos relacionados às previsões da vinda do Cristo tem como base as afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos. Há, porém, um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. No Velho Testamento encontramos algumas profecias que anunciam o advento do Cristo. Citaremos algumas. Diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho filho de jumenta. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isto está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Temos também o seguinte: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Isto está escrito em Números, capítulo 24, versículo 17. Temos ainda também: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isto está escrito em Isaías, capítulo 7, versículo 14. E temos ainda: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isto está escrito em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Confirmando as profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de lutas e conspirações. Viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, 4 a.C. a 37 d.C. Filho de Herodes, o Grande, e de Maltace. Era também irmão de Arquelau, nomeado tetrarca da Galiléia e da Pérea em 4 a.C. Depois de Arquelau, foi deposto. Antipas recebeu o título dinástico Herodes, que tinha grande significação internamente e em Roma. O nascimento de Jesus está também previsto no Novo Testamento. E diz o seguinte: no 6º mês de gravidez de Isabel, mãe de João Batista e prima de Maria Santíssima, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho com sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isto está escrito em Lucas, capítulo 1,
versículos do 26 ao 38. Os textos evangélicos informam que, confirmada a gravidez de Maria, ela resolve fazer uma visita à sua prima Isabel, que também está grávida no 2º trimestre da gestação. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 44. O nascimento de Jesus. A gestação de Maria aproximava-se do final quando o imperador César Augusto ordenou se realizasse o recenseamento do povo judeu. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isto está em Lucas, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. O momento do nascimento de Jesus foi percebido por pastores que se encontravam nas proximidades de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Isto está em Lucas capítulo 2, versículos do 8 ao 17. Jesus nos fornece inestimável lição quando escolhe a manjedoura,
como local do seu nascimento. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioria da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Os textos sagrados nos relatam como ocorreu o nascimento de Jesus e as primeiras implicações daí decorrentes. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Isto está em Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 6. A presença dos magos em Jerusalém à procura do Messias aguardado provocou temor ao rei Herodes, supondo que poderia ser despojado do cargo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Isto está em Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8. Os magos seguiram então para Belém. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Isto está em Mateus capítulo 2, versículos do 9 ao 12. Percebe-se claramente que os sábios do Oriente, ou magos, desconheciam as profecias no Velho Testamento sobre a vinda e local de nascimento de Jesus. A tradição da existência dos três magos baseia-se em seus três presentes: ouro, olíbano, que é uma espécie de incenso feito de resina aromática, e mirra, que é um unguento usado como balsâmico e em perfumes. Como são guiados por uma estrela, os magos parecem ter sido astrólogos, possivelmente da Pérsia. Magos, como são chamados, é o plural de magos, palavra grega para feiticeiro ou mágico. Só muito tempo depois foram os sábios chamados de reis e receberam os nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar. Após a partida dos magos, José recebe em sonho a visita do anjo do Senhor, que lhe adverte: levanta-te,
e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foram para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Isto está escrito em Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 16. A matança das crianças foi uma entre muitas atitudes insanas de Herodes. Ávido pelo poder e pelos benefícios materiais, não vacilou em praticar ações criminosas, ignorando que, em consequência, enfrentaria, nas futuras reencarnações, dolorosos processos reparadores, assinalados pela lei de causa e efeito. Em relação às origens familiares de Jesus, o evangelista Mateus elaborou uma genealogia que, partindo de Abraão, soma-se 42 gerações até José. Mateus começa afirmando que Jesus é o Messias, ou Cristo, um título que significa o ungido. Este refere-se à acalentada esperança dos judeus de que um dia enviaria um rei ungido, descendente do rei Davi, para restaurar Israel como nação e cumprir promessa feita por Deus, de que a dinastia de Davi será firme para sempre. Isto está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. A primeira afirmação do Evangelho de Mateus é que, na verdade, Jesus cumpre essa promessa feita a longa data. Ele é o Messias. Mateus teve que sacrificar um pouco a exatidão de sua genealogia, omitindo várias gerações e incluindo alguns nomes 2 vezes. Mas para o autor, a importância simbólica do padrão, expressando a verdade de que Deus se envolveu nos acontecimentos que levaram ao nascimento de Jesus, era mais significativa do que a lista exata de nomes, que, em sua maioria, qualquer pessoa poderia consultar nas genealogias do primeiro livro das Crônicas. Fato curioso é que as genealogias da época eram elaboradas a partir de ancestrais do sexo masculino. Mateus, entretanto, introduz uma inovação quando inclui na sua lista nomes de mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betsabe, esposa de Urias. Tal fato se revela especialmente singular, porque essas mulheres não eram israelitas. Lucas refere-se às particularidades que rodearam o seu nascimento, no caso de Jesus, em Belém de Judá, num estábulo abandonado, tendo por berço tosca e rude manjedoura. Marcos apresenta o mestre já em contato com o Batista, iniciando a sua missão exemplificadora. João deixa de parte tudo o que se liga à parte material com que o Messias se apresenta no cenário do mundo, para considerar o seu espírito, isto é, o ser propriamente dito, sede da inteligência, do sentimento e de todas as faculdades psíquicas, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto está em João, capítulo 1, versículo 1. Verbo é a palavra por excelência, visto que anuncia ação. Jesus é Verbo,
paradigma por onde todos os verbos serão conjugados. É o modelo, é o exemplo, é o caminho cujo percurso encerra o destino de toda a infinita criação. A história da humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, antes e depois do Cristo, indicativos de que, com Jesus, o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Ao término do reinado de Herodes Antipas, Maria, José e Jesus retornam do Egito, onde se haviam refugiado. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Isto está em Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. A infância de Jesus. A infância de Jesus é marcada por percepções e revelações mediúnicas. Anteriormente, antes do seu nascimento, foram assinalados os sonhos de José e a aparição do anjo a Maria, anunciando-lhe a vinda do Senhor. Outros acontecimentos merecem destaque, como os que se seguem. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Isto está em Lucas, capítulo 2, versículo 21. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Isto está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 22 e do 25 ao 32. De modo semelhante, Ana, profetisa de idade avançada que vivia no templo, deu graças a Deus quando viu Jesus, afirmando ser ele o que todos esperavam para a redenção de Jerusalém.
Isto está em Lucas, capítulo 2, versículos do 36 ao 37. A despeito da indiferença ou das críticas ferinas que o Cristo e os seus auxiliares diretos têm recebido ao longo dos séculos, sabemos que o amor do Senhor por todos nós está acima dessas pequenas questões. Cedo ou tarde, a humanidade reconhecerá a excelsitude do seu espírito, o seu extremado amor e a sua orientação maior. A propósito, esclarece Emmanuel o seguinte: debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Aos 12 anos, Jesus surpreende a todos, inclusive aos seus pais, quando dialoga com os doutores da lei. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Isto está em Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 47. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isto está em Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Permanece a incógnita para os historiadores e para todos nós os acontecimentos da vida de Jesus ocorridos entre os seus 13 e 30 anos. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. Há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Em todos os momentos da vida do Cristo, um fato se evidencia. Ele sempre dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Isto está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Neste sentido, submete-se ao batismo proposto por João Batista. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto está em Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17 e capítulo 4, versículos do 12 ao 17. Mais uma aula maravilhosa, nos falando então do nascimento, da promessa e da infância também do nosso amado Mestre Jesus, não é mesmo? E eu acho muito lindo todo esse momento em que o anjo vem e anuncia lindamente a Maria, nossa Mãe Santíssima, a chegada do Mestre Jesus, em que Isabel também, emocionada e gestando a João, já uma senhora de idade, que seria impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível, fez com que ela engravidasse, e ela louva então a Maria Santíssima, a mãe do nosso Senhor. E depois o nascimento de Jesus tão lindamente, de forma tão humilde, não é mesmo? Onde ele foi colocado numa manjedoura, e a manjedoura era onde os animaizinhos comiam. Era um coxinho onde os animaizinhos comiam, e Jesus foi colocado ali. Então, todos esses detalhes são tão preciosos, não é? E toda a caminhada que Jesus fez, humildemente sendo batizado por João Batista, andando ali entre os doutores da lei, né? Falando do amor de Deus, das palavras divinas, de forma tão inteligente e tão sábia, sendo ainda menino na carne, mas um espírito de altíssima escola, como o nosso mestre é. Então são detalhes muito lindos e muito enriquecedores para a nossa reflexão, não é mesmo, meus queridos? Assim, então, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, nesse lindo estudo que tivemos, e que possamos aí refletir mais profundamente sobre a bênção de que nós aqui na Terra recebemos o governador da Terra, que é Jesus, que tão lindamente desceu das suas altas glórias até nós para nos abençoar e nos abundantemente ensinar o amor e a caridade, a bênção e a justiça divina. Que possamos aprender sempre com o Mestre. Antes ainda de nós encerrarmos, lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher, com Anita Castro, para que juntos possamos fazer a partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós nos encontramos aqui e fazemos o Evangelho no Lar
quando convidamos Jesus e a sua comitiva maravilhosamente abençoadora, a sua comitiva espiritual, todos os benfeitores que com ele vêm nos visitar no lar para abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores amorosos, todos eles a serviço de Jesus, para nos ofertar o passe e renovar as nossas energias. Assim sendo, queridos, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de todos vocês, desejando que nosso Pai Maior, Deus, que Jesus, nosso querido Mestre, governador do nosso planeta, o nosso amigo sincero e fiel, sempre conosco esteja, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, continue nos guiando, segurando as nossas mãos, nos levando até Jesus, e que os nossos benfeitores queridos, esses seres espirituais, amigos amados que nunca nos deixam sós, continuem nos estimulando ao bem. E que nós, meus queridos, com dedicação, estudo e empenho, procurando praticar diariamente o bem que temos recebido, prossigamos, gratos e solícitos, seguindo a voz do amado Mestre da espiritualidade superior, que nos guia em direção ao bem, e que nós possamos praticar esse bem que temos recebido. Que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro, meus queridos. Tchau, tchau. Que haja em nossos caminhos muita paz e harmonia.